estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos conversar com um acadêmico de Direito que agora virou bacharel em Direito, já esteve no nosso programa. É sempre muito bom contar com a presença do Lucas Verzani, que vem aqui falar sobre o trabalho de conclusão de curso do seu curso de Direito, que não à toa é sobre o servidor público. Nós estivemos aqui faz dois sábados com o Gaspar Bissolotti Neto, presidente do SINDAP e da ASPAL, que são as associações de sindicato dos servidores públicos aposentados e pensionistas da Alesp. Conversamos sobre o assunto, muito importante, porque o servidor público hoje ele é difamado propositalmente pelos políticos, dizendo que o servidor público é o causador do déficit do Estado, porque não produz. Mas não é verdade, porque o servidor público de carreira concursado, ele é muito cioso da sua carreira, ele que leva o serviço público nas costas, independentemente do político de plantão, das ingerências políticas e dos interesses políticos. E muitas vezes os políticos diminuem as vagas dos concursos para aumentar as vagas do livre provimento, porque é com essas vagas que eles fazem as negociações políticas. Você faz minha campanha que eu te arrumo um cargo. Normalmente os servidores públicos são técnicos, são pessoas com curso superior ou com cursos técnicos apropriados para a função que eles ocupam e por conta de interesses políticos são difamados. E por isso também que eu me interessei muito pelo trabalho de conclusão de curso do Lucas Verzani, ele que é uma pessoa politizada, idealista, foi fazer Direito, foi meu aluno no ensino fundamental de Direito, né? Esse projeto que eu tenho de ensinar Direito para os jovens e para as crianças, desde que entram no colégio, o Lucas teve a oportunidade de ter Direito no ensino fundamental e gostou e foi fazer Direito, e hoje nós estamos falando com um bacharel de Direito, trabalha em escritório de advocacia, exercendo o seu métier de advogado, estagiário na advocacia, e ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele de final de curso, sobre o servidor público, a comparação que ele fez entre o servidor público do século XX e o servidor público atual. Esse é o trabalho dele, né, Lucas? Prazer em tê-lo aqui novamente. Cobrei de você essa semana. Olha lá, Facebook disse que faz 3 anos que você esteve no meu programa. Né? Está na hora de voltar. Isso. E aí, Lucas, conta aí um pouco das suas andanças aí pelo mundo e como é que foi a ideia de fazer esse trabalho. Fala um pouquinho do teu trabalho para nós. Boa tarde, Rosilma. Primeiramente, agradecer a oportunidade de retorno ao teu programa. Agradeço a oportunidade de fala, de apresentar alguma coisa sobre o meu TCC, né? A primeira coisa que tem que se falar, para ser justo, é que o tema não foi escolhido por mim. O tema foi sugerido pela minha professora orientadora, professora de Direito Administrativo, Emília Andréia Moura Salgado, professora da Unisantos. E ela me sugeriu esse tema e eu, como gosto da literatura, né, essa análise, como você bem disse, bem adiantou, eu parti da radiografia do funcionário público em Lima Barreto para comparar com o funcionário público atual e a tendência contemporânea. A tendência contemporânea para a execução dos serviços públicos, que, como a gente viu neste ano que está acabando, né, 2020, com a quarentena, lockdown e a corona crise como um todo, mudou-se o paradigma, né? E não seria diferente com o servidor público, né? O serviço público está mudando.
antes de ser servidora pública concursada, eu trabalhei também em cargo de livre provimento, depois eu fiz concurso, passei e me efetivei na Assembleia. E eu trabalhei durante 6 anos como assessora de uma deputada estadual na Assembleia. E engraçado que os gabinetes dos deputados, porque a Assembleia ela é dividida, a parte política e a parte administrativa. A parte administrativa, os gabinetes são grandes. E a parte política, os gabinetes são pequenininhos. Então eu sentia muito, eu tinha vindo do Banco do Brasil, né, nós trabalhávamos naquele prédio gigantesco ali da 15 de novembro, nós tínhamos um espaço imenso para trabalhar, e eu me estranhei muito porque eu não tinha espaço para trabalhar na Assembleia. E eu sempre reivindiquei o trabalho, o home office, né? Eu falava, o trabalho de assessoria, principalmente assessoria intelectual, que você pesquisa, você produz artigos para jornal, você faz os discursos do deputado, você faz artigos para o jornal, para o deputado, enfim, esse tipo de pesquisa é um tipo de trabalho que dá para fazer no home office. E ali, muitas vezes eu ficava, né, esperando a vez para usar o computador, porque não tinha computador para todo mundo, porque não tinha espaço, inclusive, né? E não podia produzir. E hoje, por conta da pandemia, se acelerou um processo, quando a pessoa queria trabalhar em casa, não quer trabalhar, muito pelo contrário. Muitas vezes no home office a gente produz muito mais e está à disposição muito mais horas. Eu vi pelas professoras da minha neta que o meu filho... A tendência é essa, né? O meu filho entrava em contato com a professora às 10 horas da noite. Eu falei, poxa, quando foi que um pai falou com um professor às 10 horas da noite? Isso foi possível graças a essa internet, Zap e tudo isso, né? Então, acho que é isso que você quer dizer, né, Lucas? A evolução do serviço público para maior produtividade, não importa onde, não é isso? Não necessariamente. Foi o seguinte, eu parti ao retrato do Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor carioca do começo do século passado, morreu cedo e tal. Foi homenageado numa das feiras literárias de Paraty até nos últimos anos, 2018, não lembro. Mas ele mesmo foi funcionário público, né, amanuense da Secretaria de Guerra. E na vida e na obra dele, ou seja, no diário íntimo dele e na obra, nas obras mais famosas, nos romances mais famosos, como, por exemplo, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Policarpo Quaresma, que é o mais famoso, cobrado aí pelos vestibulares há anos. Sim, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Isso. E Isaías Caminha, que é o primeiro da trilogia, e os três juntos formam uma espécie de um livro só, né? São personagens diferentes, mas o personagem, em última instância, o personagem é o próprio Lima Barreto, que começa no Isaías Caminha como um jovem sonhador que vem do interior. No segundo é o Policarpo Quaresma, que é um ufanista, um visionário, iludido, né? Eu posso fazer alguma coisa. E o M.J. Gonzaga de Sá já é um funcionário público mais maduro, que ele vê que realmente não dá para mudar o paradigma, não dá para mudar o ambiente em que ele está. Então, para Lima Barreto, e da experiência pessoal que ele tinha, né, o ambiente burocrático, né, o ambiente do funcionalismo público era um sem fim de nepotismo, de indicações, né? Ali, em um dos contos, Os Três Gênios da Secretaria, um dos gênios da Secretaria alça o seu cargo só pela indicação do sogro, né? Então, para Lima Barreto, o ambiente burocrático era isso, né? Passava-se por cima dos princípios administrativos, né? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, em nome de favores políticos e outras coisas. Então, eu parti desse pressuposto do Lima Barreto e comparei com o atual. A tendência é essa.
a tendência ainda é de funcionários públicos através de concurso. Eu cheguei à conclusão, pela nossa legislação e pela mentalidade dos governantes que estão entrando, que a mudança é clara, né? Opta-se por diminuir os concursos públicos, investir mais em parcerias com as organizações sociais, empresas sem fins lucrativos, classificadas legalmente como organizações sociais, e os CIPs, né, organizações da sociedade civil de interesse público. Por exemplo, as GovTech, as startups, empresas que fornecem ou fornecerão no futuro, ainda vamos falar muito disso, né? Startups, empresas de alta escalabilidade, né? Altamente escaláveis, que prestam serviços a fim de diminuir a burocracia do governo. Então, vamos comparar. Para Lima Barreto, era um ambiente altamente burocrático, em que você entrava na repartição e via um escrevendo e o outro, dois conversando. Então era algo realmente muito complicado. E por mais que o funcionário, por mais que o ingressante, ele estivesse ali de boa fé, disposto a trabalhar e executar muito bem o seu serviço, de alguma forma o ambiente o forçava ao contrário, né? No trabalho eu uso a expressão Ouroboros teórico, né? O Ouroboros é a figura simbólica que representa ali o infinito, que é o dragão ou a cobra comendo a própria cauda, né? É um ciclo vicioso, nada mais é do que isso. Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mencionou o Lima Barreto e os 3 livros dele, que mostram 3 momentos, né, do funcionário público e pelo que você conta pra gente, nós vemos que ele fala dele mesmo nesses 3 livros, né? A minha pergunta é a seguinte, e aí eu vou deixar a pergunta, você vai pensar, nós vamos fazer um rápido intervalo e você vai responder no segundo bloco. Eu me lembro, meu avô, por exemplo, ele trabalhou no Lloyd Brasileiro. O Lloyd Brasileiro, ele foi, a uma certa época, encampado pelo Ministério da Marinha, tanto que meu avô se aposentou e ele recebeu o olerite dele, era do Ministério da Marinha. E o meu avô, ele entrou nesse emprego, ele trabalhou, o único emprego da vida dele, ele entrou no emprego com 14 anos, trabalhou a vida toda, se aposentou pelo Lloyd, né? Se aposentou, ele galgou, ele entrou como estagiário, não sei qual era o cargo, 14 anos, devia ser isso, trabalhou a vida toda e se aposentou como chefe de seção, né? Chefe da contabilidade, um negócio assim. Bom, e ele se aposentou. Não obstante, o que eu sei do meu avô? Que ele não prestou concurso, ele entrou no Lloyd pela mão do pai dele, que era funcionário do Lloyd, e ele entrou como aprendiz e ali ele continuou trabalhando até se aposentar. Então eu vou fazer a pergunta e você vai responder depois do intervalo. Será que na época do Lima Barreto havia concurso público? Ou eram só indicações? Ou é como é hoje? Uma parte era concurso, outra parte eram indicações? Ou a pessoa entrava como serviço público e lá pelas tantas, acima de um determinado patamar, como nós temos no Banco do Brasil, por exemplo, é por concurso público que entra, mas acima de um patamar é só indicação política. Como é que era na época do Lima Barreto? Você vai responder depois do intervalo. Fique aí, a gente volta já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. E agora eu jogo para o Lucas responder. Como é que é isso? Como é que era na época do Lima Barreto? Na época do Lima Barreto é como é hoje. Ele próprio, né, fez um concurso para amanuenses e passou ali nas primeiras colocações. Inclusive, ele no TCC eu reproduzo isso. Ele faz um memorando para o presidente da época, para o Afonso Pena, explicando que uma pessoa, né, um outro funcionário que era muito mais novo e muito menos competente do que ele, foi promovido, né, melhor dizendo, vamos simplificar, foi promovido no lugar dele, né? Então ele faz esse memorando, escreve de próprio punho, endereçado ao presidente, demonstrando a indignação dele de ter sido passado para trás. Então ele fez concurso, sim. Sim, na época dele então devia ser como hoje. Havia cargos por concurso, como foi o caso do Lima Barreto, e havia também livre provimento. E como há hoje também... Havia, mas nesse caso em que ele se indignou, em que escreveu o memorando, era promoção, era só a promoção. Então ele foi passado para trás. Não tem a ver com cargo de confiança. Ambos estavam ali dispostos, ambos concursados, dispostos a ser alçados, sim, a receber mais. Quer dizer, mesmo que fossem dois concursados, havia, já na época do Lima Barreto, esse problema de um ser preterido em relação ao outro. E isso acontece também. Eu recentemente tive contato com um coronel do Exército que estava para ser promovido para general, né? E ele tinha tudo para ser ele, e ele acabou sendo preterido. Foi outra pessoa que foi promovida no lugar dele, e ele, desgostoso, se aposentou, né? Porque ele já tinha tempo, já tinha tudo, desgostoso, se aposentou. Eu, por exemplo, trabalhei 20 anos no Banco do Brasil. O Banco do Brasil não é estatal, é sociedade de economia mista, como ela é definida no direito, né? Só que como o governo tem 51% das ações, só se entra por concurso público. Mas só se entra por concurso público nos cargos iniciais, né? Existe isso que aconteceu com o Lima Barreto. Há as promoções automáticas por tempo, há as promoções por merecimento, e normalmente as por merecimento, o merecimento é a indicação. Nunca há um teste, vamos dizer assim, ou uma avaliação de desempenho que seja transparente, com critérios transparentes, para que as pessoas vejam que aquela pessoa foi promovida porque ela teve, por exemplo, nos testes, notas mais altas do que aquele outro que teria notas menos altas. Não é transparente a promoção. A promoção automática, sim, tantos anos se promove automaticamente, mas a promoção por merecimento fica meio nebuloso o negócio, né? Então isso ainda hoje é assim, né? Só que já que a gente está falando de mudança de paradigma, você relatou brevemente a história do teu avô,
e eu também passei um período na Codesp, 2 anos trabalhando lá, e eu tive contato com pessoas assim, que estavam há 40 e poucos, 30 e poucos anos dentro da antiga Companhia Docas, atual Codesp, né? E já que a gente está falando de mudança de paradigma, isso não existe mais. Não existe mais. Então, para pessoas jovens, já a gente está falando de jovens aqui, né? 20 e poucos anos, até para 30 anos, esquece, você não vai entrar numa empresa e vai morrer ali. Né? Você não vai se aposentar ali. Esquece isso. Não tem mais. O paradigma, né? Como o mundo funcionou. As coisas agora são moldadas pela tecnologia. Então, o melhor modo que você tem é ganhar dinheiro não pela internet, como o pessoal diz, pela internet, não, mas através, com a internet. Isso não necessariamente vai te ser permitido com um emprego ou público, seja ele empregado ou funcionário, ou CLT mesmo, normal, né? Há um empresário santista que diz que o que verdadeiramente enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então, mesmo que você seja funcionário público, a tua mentalidade não deve ser de bater o ponto, chegar em casa e se entregar inteiramente ao lazer. Não. Depois do seu trabalho, depois daquelas 8 horas, você tem que fazer algum outro esforço, se ocupar a sua mente e os seus pensamentos com outra coisa, que não são da alçada do seu trabalho, né? É o Ícaro de Carvalho o nome dele. Ô, Lucas, me diga uma coisa. Você disse que mudou o paradigma, né? E eu concordo com você, realmente mudou. Os concursos estão cada vez mais difíceis, mesmo porque existe a lei de responsabilidade fiscal, os governos são mal geridos, né? Porque infelizmente, para entrar na política não se exige diploma nenhum. Então, a gente vota nas pessoas porque elas são bonitinhas, simpáticas, falam bem. Ninguém se preocupa se a pessoa é boa gestora ou não. Então, o que a gente tem assistido muito, Lucas, é que as pessoas não são boas gestoras. Além de tudo, além disso, nós temos pessoas corruptas que desviam dinheiro público. Enfim, o Estado não tem mais dinheiro para fazer os concursos. É isso que a gente tem assistido, né? Aí eu pergunto a você, como é que fica aquele menino, aquela menina que não tem, a única coisa que ele tem na vida é o ideal e a dedicação. Sempre foi muito estudioso, estudou sempre em escola pública, sempre tirou as melhores notas e por isso ele tem todo o perfil para prestar um concurso público e passar, né? Ele pega lá o edital, estuda e ele tem tudo para passar nesse concurso público. O menino ou a menina que não tem padrinho e que conta só com seus próprios recursos. Isso, tudo que eu mostrei para você aqui, tá fora de moda, então? Como é? Porque antigamente era possível um menino da periferia, uma menina da periferia, ascender socialmente através da educação, através do concurso público. E hoje, tá mais difícil? Tá impossível? Como é que tá? Não tá. O próprio Lima Barreto é um exemplo disso, né? Ele fez a vida ali, mal e mal. Praticamente todo mundo da casa dele escreve isso como um diário íntimo. Todo mundo depende, ali na casa dele, ele sustentava a família. Mas a um custo muito grande. Ele se angustiava, ele sentia verdadeira repugnância, verdadeiro nojo pelo ambiente da Secretaria da Guerra. Então era um dinheiro que custava para ele, do ponto de vista moral. Então, partindo do pressuposto aí da mudança de paradigma, é de duas uma, né? Como dizem o pessoal da internet aí, perfil no Instagram e tal, Fernando Conrado, ele diz que sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa, ambos são sonhos, então você cultiva o sonho grande e tal. Ok, perfeito, ele tá certo, né? Então o menino ou a menina, periferia pública, que tem o sonho de ser juiz,
promotor ou qualquer coisa dentro do funcionalismo público, não necessariamente relacionado ao direito, né, é que o juiz é realmente o exemplo que mais vem à cabeça automaticamente. Ele pode, de duas uma, ou ele pode trabalhar bastante para garantir certo tempo, alguns meses ou um ano aí de profissão concurseiro, porque a dificuldade do concurso público ela não está tão só na escassez da ocorrência deles, né? Porque o Estado está falido, não consegue abrir, não consegue pagar direito, principalmente estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão ali quebrados praticamente de tanta dívida, né? De atraso dos salários. Pela concorrência, né? A profissão concurseira. Então, por exemplo, a pessoa trabalha um ano ali fazendo uma reserva, um ano no mercado de trabalho, fazendo uma reserva para no final no ano seguinte, por exemplo, dedicar-se única e exclusivamente ao estudo do concurso, ele estudar 1, 2 horas ou mais por dia, mais que 2 horas por dia, particularmente já acho mais que improdutivo, mas enfim, há pessoas aí, relatos, né, pessoas que estudam 8 horas por dia, não sei como que dá, mas enfim, acontece. Então, o menino e a menina de periferia, ele pode fazer isso. Ou pode ir na raça mesmo, trabalhando e estudando, como sempre foi há décadas, né? Mas é difícil, é mais difícil mesmo. Ou ele pode fazer novamente a mudança de mentalidade, né? Porque, sejamos sinceros, o que nos leva ao concurso público é um motivo só, segurança e a proverbial aí, né? Quase proverbial, estabilidade. O que me leva ao concurso é a estabilidade. Ele pode fazer uma mudança. Né? A estabilidade não precisa estar no emprego. A estabilidade não precisa estar na Secretaria da Fazenda, nem no Banco do Brasil, na Codesp, nem em qualquer outra entidade estatal, paraestatal ou economia mista dentro de você, né? No mercado de trabalho ou até na autonomia, a segurança e a estabilidade tem que estar dentro de você. Você tem que demonstrar ter competência, demonstrar trabalho. Você tem razão, né? Mas a gente precisa ficar atento a essa história do concurso público. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. A gente tinha muito mais para falar, né? Você vai voltar mais vezes para falar, porque esse é um assunto importante. O concurso público é ainda uma porta para as pessoas que não têm conhecimento. Você é um menino talentoso, conseguiu aí vários estágios que eu sei, está no escritório de advocacia, você é um menino dedicado, mas às vezes as pessoas não têm as portas abertas, não conseguem estágio, ainda mais dessa crise. Então, fica aí a nossa conversa sobre o servidor público, que não para aí, nós vamos continuar conversando. Quero te agradecer muito por partilhar o seu trabalho com a gente aí, com jovens pensadores, viu? Você que é um jovem pensador, sempre inquieto, né? E a gente tem que ser inquieto mesmo. E eu me despeço por aqui do Lucas e de vocês, telespectadores. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser. Também no nosso canal Jovens Pensadores do YouTube e também no canal novo Vamos Conversar com Rosilma Roldan. Inscreva-se em nosso canal, dê um like em nosso vídeo, divulgue entre os amigos e mande suas dúvidas, mande sugestões de temas para o nosso programa, porque o nosso programa é de vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser.